Também muito ansiosa. Então, 7:04, vamos começar? Vamos conversar hoje um pouquinho sobre as raízes da carência, um olhar com uma pitada aí de filosofia, com inspiração bíblica sobre o tema, não um olhar a partir do plano psicológico, até porque não é a área em que eu me sinto confortável para falar com vocês, não tenho essa formação, Araís, querida, mas um olhar filosófico e bíblico sobre as raízes da carência, que é um tema que realmente acaba influenciando demais no nosso futuro, né, nas nossas decisões, ainda que muitas vezes de forma inconsciente. Pois bem, a carência, via de regra, ela tem as suas raízes na nossa infância, nos nossos primeiros anos de vida. Na live passada, nós falamos sobre a ofensa e sobre a impossibilidade de escaparmos dela, né? Então, a carência, ela nesse aspecto, ela vai se assemelhar bastante com a ofensa, porque na medida em que nascemos num mundo de provas e expiações. E essas provas, esses obstáculos que encontraremos no caminho, acabam incluindo aí o momento em que os nossos sentimentos, as nossas expectativas serão frustradas. Então, na live passada, falamos sobre o fato de ser inevitável em algum momento nos sentirmos ofendidos, né? E muitas vezes, quando o nosso sentimento é ofendido, né? A nossa expectativa frustrada, aí alimentamos, ainda que inconscientemente, a carência. E a carência, ela vai nos levar num passo seguinte, que será a dependência emocional. E essa dependência emocional, ela vai comprometer a nossa inteligência, ela vai comprometer a nossa vontade e ela vai nos levar para relacionamentos disfuncionais e, em alguns aspectos, também a repetição de alguns ciclos. Então, vejam que assunto relevante. Então, as raízes da carência estão no nosso passado e, via de regra, começam muito cedo. Então, sobre o nosso passado, eu gostaria de frisar com vocês 3 pontos para a gente ter consciência sobre eles, porque quanto mais consciente, melhor para lidarmos com tudo que precisamos lidar internamente e mudar o nosso externo, correto? Primeiro deles é eu, você, a Beyoncé e quem for no mundo vai ter dentro de si um buraco existencial. Em algum momento, nós fomos um com a nossa mãe, um cordão umbilical, uma vida só. A gente estava perfeitamente encaixado numa completude, 2 que eram 1. E a partir do momento em que nascemos, esse buraco vai existir. Só que muitas vezes esse buraco existencial, ele não faz parte da nossa consciência. Então, nós acreditamos que sentimos algo que não é legal e que aquilo não é normal e buscamos uma completude que nunca será satisfeita porque jamais voltaremos, né, nesse processo que estamos para a barriga da nossa mãe. Então, a gente não vai voltar a viver aquele período em que éramos né? Então, a gente tem esse vazio conosco. Então, digamos que esse vazio, momentaneamente, ele é incurável. Enquanto estamos aqui, ele é incurável e nós precisamos seguir com ele. Então, precisamos lidar bem com ele. 2, a questão do vazio interior. Assim como eu, assim como você, assim como a Beyoncé e todas as celebridades, as pessoas com a vida mais perfeita que a gente possa imaginar na vida, elas vão ter também a questão do vazio interior.
E por quê? Porque, mais uma vez, nós estamos buscando aqui uma condição perfeita, uma condição que não podemos alcançar. Por quê? Porque estamos vivendo um intervalo da nossa existência. Nós estamos voltando para casa, buscando voltar para casa. Então, o nosso objetivo, assim como o rio flui para o mar, somos gotinhas do rio fluindo para Deus. Estamos buscando estar unos com Deus. Então, esse é o nosso objetivo. E enquanto não alcançamos esse objetivo, não podemos nos sentir completos. Então, em algum momento, vamos sentir uma espécie de vazio existencial. Não importa quem sejamos aqui na nossa vida, na Terra, ok? Terceiro ponto. A partir do momento em que nascemos, que as ofensas são inevitáveis, que os tropeços são inevitáveis, isso é bíblico, Jesus nos alerta, ele diz, olha, em algum momento vocês vão tropeçar. Então, nós precisamos ter consciência que habitamos um mundo de provas e expiações e que o nosso passado provavelmente vai ter questões pesadas, questões doloridas, questões que nos trazem angústia, questões difíceis de serem esquecidas, tá? E esse passado, ele não pode comprometer o nosso futuro. Esse passado, ele não pode anular, ele não pode nos atrasar rumo ao nosso destino, que é um destino profético, ok? Então, vejamos, eu trouxe hoje o exemplo do bebê Moisés. Moisés vai nascer num período em que a chegada dele ao mundo, ele não é bem-vindo, né? Existe uma ordem para que os bebês meninos sejam mortos. Então, ele vem, ainda que a mãe queira demais aquele filho, há uma parte importante do mundo que não deseja aquele bebê. Então, a mãe, por um tempo, consegue esconder, por poucos meses, né? Consegue esconder aquele bebê e quando ela percebe que é inevitável, daqui a alguns dias, que encontrem o bebê Moisés e matem ele, ela decide colocar o bebê num cestinho no rio, para que o bebê siga e com sorte algo aconteça, né? Então, veja, a gente sabe que os tropeços serão inevitáveis, que em algum momento seremos machucados. Quando somos adultos, nos sentimos pelo menos um pouco mais aptos a participar desse mundo de provas e expiações. Afinal, já temos a nossa mente, a nossa capacidade de nos defender mais desenvolvida. Mas e quando somos um bebê? E se fôssemos o bebê Moisés, e quantos de nós não foram bebês Moisés? Bebês que em algum momento foram negligenciados, crianças que em algum momento foram, enfim, criadas ou tratadas da maneira que não é exatamente a maneira que uma criança deveria ser tratada. Seja porque a mãe, os pais não puderam, seja por falta de consciência, enfim, não vem ao caso, mas muitos de nós temos aspectos semelhantes ao de bebê Moisés, por isso que eu trouxe ele. E aí a gente vê uma tamanha situação a que um bebê está exposto. Ele está ali num cestinho, ele tem 3 meses, ele está no rio, e se o cestinho tomba, e se o cestinho não é localizado, e se algum animal encontra... Quem protege Moisés? O que acontece com Moisés? Pesado, né? É bem pesado. Essa parte realmente fala muito comigo, porque acredito que todos nós temos na nossa infância uma sensação de que algo poderia ser feito a mais, de que algo não foi feito como deveria. Vocês sentem isso? Me sinalizem, me mandem coraçãozinho, cafezinho. Pois é. Então... o que vai acontecer? Ainda que Moisés não saiba, ele é apenas um bebê, a providência divina está trabalhando. E a providência divina não vai fazer
que o fato que ele tenha sido um bebê colocado num cesto e largado num riozinho para sabe Deus onde ele parar, a providência divina vai trabalhar, e eu já tô aqui toda arrepiada, para que o destino profético dele se cumpra. Então, a partir do momento em que a filha do faraó encontra Moisés, Moisés vai ser criado num palácio, e mais do que isso, ele vai ter a oportunidade de ser criado pela mãe, porque a mãe vai ser chamada para ser a babá dele e a mãe vai poder amamentá-lo. Então a providência divina não abandona aquele bebê, ok? Mas nós que estamos olhando aqui de fora, antes que a princesa, que a filha do faraó encontre esse bebê e que Moisés venha a ser criado no palácio, poderíamos olhar nós de duas formas para o passado de Moisés. Meu Deus, que azar! Esse bebê nasceu na época em que os bebês homens precisavam ser mortos para que Israel não crescesse. Olha o tamanho do azar de Moisés. Ou 2, podemos dizer assim, olhe como a providência divina não nos separa da nossa destinação, do nosso propósito. Então, ainda que você seja ofendido, você seja magoado, você seja injustiçado, abandonado, negligenciado, a providência divina permanece, continua com você e você não será destacado, você não será desviado do seu destino profético. Isso é maravilhoso, não é? E é por isso que eu amo tanto a Bíblia. Então, sobre o nosso passado, recapitulando, 3 pontos que precisamos analisar, ter consciência para lidar bem com eles. 1, temos sim um buraco afetivo, que fica a partir do momento do nosso nascimento, quando somos destacados do corpo da nossa mãe. 2, temos sim um vazio interior, porque aqui ainda não estamos no nosso destino final, que é ser unos com Deus. O rio flui para o mar, nós fluímos para Deus, né? Então nós buscamos essa conexão final. Enquanto não encontramos ela, de alguma forma nos sentimos carentes. 3, o nosso passado não pode nos desvincular do nosso destino profético, porém, se acreditarmos que ele pode, aí estaremos com problema. Então, se não lidarmos bem com esses 3 aspectos do nosso passado, provavelmente vamos desenvolver a carência, que vai nos levar a uma dependência emocional. Essa dependência emocional vai nos levar a relacionamentos disfuncionais. Por quê? Porque estaremos encontrando na nossa fragilidade emocional o nosso pior inimigo. Seremos pessoas facilmente manipuladas. Seremos pessoas que não estaremos sendo movidas pelo nosso propósito, mas sim pelo propósito do outro, ok? Então, precisamos, de uma vez por todas, voltar, abrir a nossa consciência, desvendar todas as nossas raízes para cada uma de nossas dores, inseguranças, sofrimentos. Ontem na caixinha até perguntei para uma seguidora, qual é a raiz da sua insegurança? Parece uma pergunta boba, mas não é. Criamos mecanismos mentais para esquecermos da nossa dor. E percebam como às vezes é preciso muitos anos de terapia para quem teve a oportunidade de fazer terapia. Então, sabe que eu estou falando uma verdade, precisamos anos de terapia para despertarmos para uma dor ainda não curada. Olhem que coisa profunda, né? Então, como é necessária o desenvolvimento, o trabalho da nossa consciência, ok? Então, assim, vamos nos balizar agora num segundo momento da nossa live sobre a carência, que é o fato de acreditarmos em ideias erradas. Então, a partir do momento em que o bebê Moisés foi deixado no rio, e nós olhamos essa situação e dizemos assim, meu Deus, isso é muito azar, isso vai comprometer a vida dele, essa criança foi deixada no rio porque ela não é merecedora de amor, olha, nós nem sabemos a condição da mãe, essa criança, então nós fazemos isso conosco,
percebam, criamos pressupostos falsos, criamos verdades falsas, assumimos verdades que não são nossas. Então, lá no passado, alguém não cuidou de nós como deveria ter cuidado. Aí, pronto, acreditamos que não merecemos aquele afeto, que não merecemos porque não somos dignos, e criamos teorias enormes em nossa cabeça e esquecemos de analisar o fato de que a providência divina nos acompanha o tempo todo e de que não precisamos nos separar desse nosso destino profético, ok? Então, quando criamos uma ideia, um pensamento errado na nossa cabeça, via de regra, costumamos alimentá-lo, tá? Então, agora eu vou entrar com vocês em alguns pressupostos da carência, que são coisas que vão fomentar a nossa carência. E o primeiro deles é o foco no negativo. Eu sempre trago a frase de Nietzsche, eu acho que em todas as lives eu falei essa frase para vocês, que quanto mais olhamos para o abismo olha para nós. E agora, tamanha minha alegria ao reler os Salmos e encontrar uma frase muito parecida nos Salmos. Anotei Salmos 42:7, um abismo chama outro abismo. Tudo que você foca expande, tudo. Então, na medida em que focamos no negativo, o negativo será ampliado. Dor não se mede. Então, eu não quero dizer que a minha dor é pequena e eu estou ampliando, ou que a sua dor é pequena e você está ampliando, mas eu tenho certeza que se nós focarmos nela, ela vai passar de um nível de insustentável para muito insustentável, impossível. E a partir do momento em que focamos no negativo, vamos comprometer duas áreas muito importantes da nossa mente, dois pré-requisitos do amor verdadeiro, que é a vontade e a inteligência. Então percebam, a carência se transforma no maior alucinógeno que já existiu no mundo, porque ela faz a gente reconhecer no outro qualidades que não existem, ela faz com que a gente reconheça num relacionamento qualidades que também não existem. Passamos a viver mentiras, passamos a viver ilusões e convictos de que aquilo realmente é bom para nós. Por quê? Porque focamos no negativo e a carência vai sim abalar a nossa inteligência, vai comprometer a nossa saúde mental, o nosso raciocínio. E num segundo passo, ela vai comprometer a nossa vontade. Então, vai chegar um momento que não teremos mais vontade própria, ou não teremos nem mesmo vontade de sair de um relacionamento. Porque após o comprometimento da vontade, a sequência é abrirmos portas para a depressão. Então, olhem que profundo, como as coisas começam inocentemente em nossa vida. Uma raiz de carência que não é curada, que segue se ampliando. Num determinado momento resolvemos colocar foco nisso, nessa dor, nesse sofrimento não curado. E a partir do momento em que colocamos foco nisso, ainda que de maneira inconsciente, né? Aí desenvolvemos uma capacidade de prejudicarmos a nossa inteligência e a nossa vontade. Muito forte, né? E na sequência, um segundo pressuposto, que é a nossa baixa autoestima. Então, imaginem que acreditamos numa ideia falsa, de que não somos merecedores, de que somos, de alguma forma, não dignos. Esquecemos a providência divina, esquecemos que se estamos no cestinho do rio, sozinhos, o rio, você e o cesto, existe a providência divina, mas nós esquecemos isso, porque estamos já com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio comprometido. Então, o próximo passo é decretarmos mentalmente que não somos merecedores e esperarmos que o carinho, que o amor,
que nós merecemos venha sempre de fora. Então precisamos de um salvador, precisamos de uma muleta, porque não conseguimos nos equilibrar com a nossa própria coluna, precisamos de bengalas, né? Então a partir daí não somos suficientes. Olha que raciocínio triste. Quantas vezes não nos pegamos com esse raciocínio bem inocente? Então você não é suficiente no seu trabalho, você não é suficiente para determinada atividade, né? E a partir daí, quando não nos consideramos suficientes, começamos a praticar o autoabandono, começamos a praticar a autonegligência. Então nós podemos cuidar do mundo inteiro, nós precisamos cuidar bem do mundo inteiro, mas nós não podemos nos cuidar. Nós lembramos de marcar consulta no médico para todo mundo, ligamos para a mãe, para o pai, para o marido, para os filhos, mas e a nossa consulta, né? E a nossa terapia? Temos tempo para atender a todos, mas não temos tempo para meia hora de academia, para uma caminhada no parque, não podemos meditar, tem dias que mal podemos escovar os dentes. Então, assim, começamos a partir dessa nossa baixa autoestima a desenvolver o nosso autoabandono e a nossa autonegligência, e aí precisamos que alguém olhe para nós e entregue para a gente o amor que nós não cultivamos e não nos entregamos. Vocês conseguem compreender isso? E aí vamos para o terceiro ponto, tá? Que é um terceiro aspecto que vai potencializar a nossa carência, que é o fato de focarmos o amor, de não distribuirmos o amor. Então, o que acontece? Tudo que vivemos em escassez, nós vamos ter medo de distribuir. Então, o amor passa a ser um sentimento tão difícil de ser alcançado que nós não podemos desperdiçá-lo. Então, nós ficamos com essa convicção de que precisamos entregar todo o nosso amor e direcionar ele a uma pessoa, uma, duas, três. Então, veja, existe uma frase linda, Siri Han. Você deve perder o seu coração todos os dias e depois procurar por ele. Você deve perder o seu coração todos os dias e depois procurar por ele. Essa frase eu ouvi numa palestra da professora Lúcia Helena Nova Acrópole. Então, e é muito verdadeiro. A partir do momento em que vivemos o amor em diversas esferas da nossa vida, nós não estamos restritos a um único relacionamento. Então, aquela pessoa que ela consegue amar os seus familiares, os seus amigos, as pessoas do seu trabalho, ela é como o rei Midas, onde ela passa, o que ela toca se transforma em ouro. Então ela deixa o coração dela ali, então ela deixa o coração dela numa visita para um amigo, ela deixa o coração dela até mesmo nas relações profissionais, tudo que ela vai tocando tem o coração dela. E na medida em que ela faz isso, ela está distribuindo esse amor, inevitavelmente ela receberá mais amor. E ela vai viver o amor não no sentido da escassez. Então, raramente uma pessoa que distribui, que perde o seu coração diariamente em todos os lugares que ela passa, ela vai ter carência. Porém, todos nós temos o potencial para fazer isso, não é verdade? Mas não conseguimos, porque quando sentimos dentro de nós a escassez, nós vivemos conforme a escassez. Quando focamos no negativo, nós não conseguimos estar abertos para viver uma realidade tão maravilhosa sobre o amor, né? E aí nós criamos pouquíssimos relacionamentos, quando não um ou dois no máximo. E na verdade, mais do que relacionamentos, estamos criando ídolos. E aí a gente sabe qual que é o problema dos ídolos, né? Então é assunto para uma outra live, né? Então não estamos vivendo um amor, não estamos vivendo um laço, uma conexão, estamos
vivendo um processo de idolatria. E isso não vai ser nada saudável pra gente. A gente pode falar mais adiante. Deixa eu ver, olha, a Polly colocou aqui, ó. O importante é o que você vai importar no coração das pessoas. Eu adoro o professor Mário Sérgio Cortella e ele tem muita razão. Então, precisamos nos ater ao nosso foco, precisamos nos ater principalmente à questão da nossa baixa autoestima, que isso é muito pressuposto da carência, e agora precisamos nos ater à questão do afeto concentrado, que é o afeto que vai criar nós. Então, para quem viu a postagem de ontem, tá lá no feed, tem um texto lindo sobre nós, que dá para entender perfeitamente quando a gente acaba passando do ponto nessa questão do afeto. Não fazemos por mal, mas comprometemos mais do que a outra pessoa, comprometemos a nós mesmos, correto? E o quarto pressuposto para que a gente potencialize a nossa carência, tá? É a ausência de vida interior. Então, eu separei uma frase aqui para vocês, que quando nós não temos vida interior, a primeira coisa que acontece conosco é que nós deixamos de ganhar consciência sobre nós. E quando nós deixamos de ganhar consciência sobre nós deixamos de praticar musculação mental. Isso mesmo, não é física, é musculação mental. E eu encontrei uma frase cênica que nos diz assim, ó: a mente é um músculo e como todo o resto pode ser distendido, sobrecarregado ou deteriorado. Então vocês lembram que eu falei ali atrás como a carência compromete a nossa inteligência, como deteriora a nossa mente? Então imagine que decidimos acreditar nas falsas suposições, né, que nos foram ditas, nas palavras que nos foram ditas, nos julgamentos errôneos que enfrentamos, ok? A atitude do outro criou uma ideia errada, e é uma ideia que dentro da nossa mente patrocina a nossa carência. Então hoje eu quero te convidar a analisar todas as ideias que patrocinam a sua carência, porque tudo que a nossa mente produz, cada uma das ideias que a nossa mente produz, ela vai provocar ecos no nosso mundo emocional. Então, primeiro vem a ideia, depois vem o sentimento. Se pudermos praticar musculação, isso mesmo, musculação mental, lá venho eu, né, com as minhas invenções, mas se pudermos, tá? Nós temos a possibilidade de eliminar esses pensamentos. Veja, estou falando de um processo, né? A gente não vai fazer isso hoje, amanhã, pronto. Não, são processos, mas você precisa iniciar esse processo. E mais do que isso, nós temos a oportunidade de descobrir quais crenças, quais pensamentos realmente são nossos, realmente são verdadeiros, realmente são válidos, tá? Então, toda vez que você diz assim, eu não sou capaz, tá, com base em quê? Ah, é com base no que fulana me disse. Ah, é com base no acontecimento lá do meu passado. Mas ei, se nós estamos nessa página, é porque estamos desenvolvendo a nossa fé. Então, nós sabemos que nenhum acontecimento do passado tem o potencial de nos desviar do nosso destino profético, não é verdade? E nós sabemos também que julgar não é permitido, que não somos nós os juízes, nem nós, nem ninguém que está aqui, não temos habilidade, não conseguimos enxergar todo o contexto. Então, quando nos atemos ao julgamento dos outros, estamos nos atendo a algo limitado. Por quê? Bom, aqui na Terra mesmo, existem animais que escutam sons que nós não somos capazes de ouvir. Então, são frequências que estão acima do nível da capacidade humana, acima ou abaixo, porque nós ouvimos dentro de um padrão, de um limite de frequência, de um ponto até o outro. O que tá para cá, o que tá para cá, a gente não escuta. O que a gente não escuta não existe? Existe. Os nossos olhos também não podem ver tudo. Então, se você tivesse o olho
de um morcego. Você enxergaria um mundo completamente diferente, tá? Então, existem vários animais que enxergam um mundo diferente de nós. E os nossos olhos não são os olhos mais desenvolvidos, digamos assim. Há aspectos que sim e há aspectos que não, porque deixamos de enxergar coisas. Então, assim, podemos dizer nós que ouvimos e enxergamos tudo? Não. Aí, decidimos ser juízes. Poxa, mas somos juízes limitados. Não conhecemos o passado das pessoas. Muitas vezes desprezamos a alma dessas pessoas. Muitas vezes estamos sonâmbulos, não temos nem consciência da nossa alma, né? E estamos nos elegendo juízes. Podemos fazer isso? Não podemos. E ninguém pode fazer isso conosco. Então, seja qual for o julgamento que baliza dentro de você uma ideia que fortalece a carência, que fortalece pensamentos ruins, por favor, esse pensamento ele não é válido. É a hora que você tem para dizer assim, epa, não posso, essa não pode, essa não é uma raiz válida, essa raiz ela não pode fazer parte de mim. Então, quem sabe esse seja um momento para que você tire a importância daquelas palavras que às vezes você carrega há anos dentro do seu coração, daquela mágoa, daquela ofensa que te acompanha, daquele, sabe, e que tira o teu mérito, que tira o teu amor próprio, né, que tira a tua inteligência, que tira a tua vontade, tá? Então vamos analisar isso, correto? Precisamos não sofrer a falta de vida interior, porque se sofrermos ela, não vamos praticar a musculação mental, então não vamos ter a oportunidade de identificar as nossas percepções que são falsas, que são deformadas, que são errôneas e que estão balizando, trazendo ecos para o nosso mundo emocional e despertando em nós a carência, correto? Eu trouxe uma frase do profeta Jeremias para lembrar a gente o que deve povoar a nossa mente. Então, toda vez que vir aquele julgamento, que vir aquela ideia errônea, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu acho que na live da semana retrasada nós também falamos um versículo sobre como ocuparmos a nossa mente com as coisas boas, com as coisas justas. Então, assim, o passado realmente ele contém muitos erros. E ainda que ele não contesse, mesmo assim ele precisa estar no passado. Faz sentido para vocês? Me mandem coração para eu saber que tá fazendo sentido, tá? E uma coisa que me estimula muito é compreender o quanto a mente tem domínio sobre a emoção, tá? Então pratiquem a musculação mental. Quando o pensamento ruim vier à tona, rapidamente lembrem que a mente, ela pensa antes de sentirmos, então, troque o pensamento, substitua o pensamento, ok? Na sequência, quando não temos vida interior, via de regra, a gente está desconectado do nosso propósito. Então, é aquele momento em que, além de acreditarmos num monte de baboseira que nos falaram, de coisas que não fazem sentido, além de alimentarmos o negativo, não temos conexão com o nosso propósito. E quando estamos desconectados do nosso propósito, porque não visitamos a nossa essência, não percebemos o quanto somos únicos, especiais, não percebemos que não existe falta de Deus em ninguém, que nenhum problema é falta de Deus, uma vez que a centelha divina está dentro de nós, porém não acessamos. E quando não acessamos, não nos conectamos ao nosso propósito. E quando não nos conectamos ao nosso propósito, nos movemos como coadjuvantes. Nos movemos rebocados vida fora pelos interesses de outras pessoas, pelas vontades de outras pessoas. E aí não encontramos realização. Então veja, qual que é o próximo passo da pessoa que vai caminhar sem conexão interior e vai caminhar sem o propósito?
ela vai precisar da aprovação externa. Ela vai precisar de bengalas. Porém, a aprovação externa nada nos garante. Quantos líderes péssimos, a gente tem fotos, coloquem no Google, Hitler já foi aplaudido por multidões. O apoio externo não nos garante absolutamente nada. O que nos garante algo, e nos garante agora, e nos entrega agora algo, é a aprovação interna. Porque a pessoa que tem aprovação interna, ela vive em paz. Então, ela nem precisa conquistar o objetivo. O prêmio dela não está na conquista do objetivo. O prêmio dela está na paz que ela vive naquele dia. E aí, eu fico pensando, quantos artistas trabalharam uma vida inteira, pintores, famosos hoje, mas trabalharam uma vida inteira sem nenhum reconhecimento. Imagine se essas pessoas não recebessem nenhum reconhecimento, ao não receber ele, mudassem de profissão, dissessem assim, não, então eu vou parar de pintar, eu vou cantar. Olha que pesado! E aí, eles permanecem uma vida inteira passando dificuldades financeiras, passando inúmeros perrengues, sem nenhum reconhecimento humano. E quando eles deixam o mundo ou quando estão muito velhos, eles recebem o reconhecimento e aí eles são grandes artistas. Mas, meu Deus, o que faz uma pessoa conseguir a vida inteira trabalhar sem nenhum reconhecimento, sem nenhum aplauso, sem nenhum tapinha nas costas? O que faz? A paz interior. É uma pessoa com tamanha conexão interior que ela tem tanta certeza do que ela está fazendo que ela não precisa de bengalas, de muletas, ela simplesmente sabe que ela veio ao mundo para fazer aquilo, ela está conectada com o propósito dela. E aí, ninguém vai poder passar pela vida dela e dizer assim, olha, esse teu negócio, esses teus quadros não estão dando muito certo, você não quer vir trabalhar comigo aqui, ser sócio aqui na minha pizzaria? Vamos fazer pizza, você vai ganhar o teu dinheirinho, não vai passar perrengue na vida, vamos abrir um negócio, entendeu? Você desviou do teu propósito e você seguiu e ainda está seguindo convicto de que isso foi o melhor para sua vida. Ai, que pesado, não é? Então, tudo isso é reflexo da nossa ausência de vida interior. Que a gente não seja rebocado nenhum dos nossos dias por ninguém, ok? Que nós possamos ser guiados pela centelha divina, pela nossa conexão com Deus, tá? Então, pois bem, então falamos sobre o que agrava a carência, né? E agora eu quero conversar com vocês sobre 3 aspectos para nos ajudar a lidar, antídotos que nos ajudem a lidar com ela, tá? Primeiro deles, e que eu venho todas as lives falando e diversos posts falando, cure as suas raízes, cure. Jesus vai ressuscitar e ele vai nos mostrar o quê? Cicatrizes. Veja, ele não nos mostrou feridas abertas, mas ele poderia, como não poderia, imagine, ele viveu um processo extremamente doloroso, né? Tamanho sofrimento, ele não poderia, num passe de mágica, ocultar aquelas cicatrizes, se livrar daquilo. Para que carregar aquilo, se aquilo é uma coisa tão, né? Mas ele não faz. E ele não faz por quê? Porque aquelas cicatrizes já não linkam mais ele com a dor. Aquelas cicatrizes são a memória da vitória. Aquelas cicatrizes remetem à força dele, ok? Então, se temos ainda alguma ferida, e temos, né? Tão natural termos elas, algumas ainda inconscientes, que precisam ser trazidas à tona, quando quebramos os mecanismos que nos impedem até mesmo de lembrar aquilo que vivemos e nos machucou, tá? Vamos curar, mas veja bem, não vamos fazer
da cura uma utopia. Não vamos querer esquecer até mesmo as nossas cicatrizes. Elas têm importância e elas podem nos fortalecer. Elas podem trazer ainda mais força. Elas podem nos lembrar o quanto fomos moldados, o quanto fomos preparados para estar onde estamos e para chegar onde queremos chegar. Tá bom? Então, assim, se o dia amanheceu, Deus ainda não acabou com a gente. Ainda tem coisa pela frente. Então, se estamos no cestinho, no rio, assim como Moisés já esteve algum dia, amanheceu, a providência divina, ela está trabalhando. Então, não podemos nós afastá-la da nossa vida, tá? A partir do momento em que queremos viver a conexão com Deus, queremos que a providência divina trabalhe em nossa vida, podemos deixar de escolher relacionamentos através da limitação da nossa vontade e da nossa inteligência, que é uma das características da carência, e podemos viver relacionamentos que nos são destinados por Ele, que são relacionamentos que curam, que trazem paz, que nos expandem. E eu não vou falar para vocês que são relacionamentos que nos completam, porque aqui ninguém é incompleto. Precisamos lembrar que 2 elos se conectam porque são inteiros. Um meio elo não se conecta com meio elo. Precisamos de elos inteiros, tá? Então, em todas as áreas de nossa vida, a partir do momento em que vivemos a nossa vida interior, a partir do momento em que estamos conectados com o nosso propósito, a partir do momento em que praticamos musculação mental, né? Não estaremos à margem das decisões que a carência nos motiva a tomar. E uma vez que a carência não nos lidera, aí sim podemos viver relacionamentos que nos ampliam, que nos expandem. Então eu quero fazer uma live na sequência sobre isso, sobre os relacionamentos que vivemos aqui, ser a forma que Deus nos prepara para a conexão com Ele. Tá? Então o relacionamento ele não existe para suprir a nossa carência, ele existe para nos elevar, né? Então não é só o Red Bull que nos dá asas, né? Lembram daquela propaganda? O amor precisa nos dar asas para que o espírito se eleve e que através desse movimento a gente se conecte com Deus, correto? Então eu quero terminar a live. Eu separei aqui um textinho curto para, quem sabe, ficar aí guardadinho no teu coração, e quando vir aquele pensamento assim que motiva em você a carência, que motiva em você uma percepção errada sobre o teu potencial, sobre a tua vida, que faz você acreditar que você não é merecedor, que você tá numa fase de azar, quero muito que você lembre desse textinho. Tá bom? O urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para Golias. Golias preparou Davi para Saul. E Saul preparou Davi para o trono. Então eu não sei exatamente qual é a fase da sua vida, mas você está sendo preparado. Assim como Moisés foi preparado. Assim como Davi foi preparado, assim como diversos heróis bíblicos que se conectam demais com cada um de nós foram preparados. Nós estamos sendo preparados. Então, aquilo que te machucou, ele não precisa significar algo que traga para você um desvio do seu destino, que faça você compreender de uma forma errada o quanto você é especial, o quanto você é único, ok? Então, vamos guardar isso com a gente. Eu não sei se você tá na fase do leão, se você tá na fase do urso, se você tá na fase de enfrentar o Saul, mas nós precisamos compreender que são processos, ok?
Então é isso, a live de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. É muito bom começar o dia com vocês, tá? Realmente a seguidora linda me disse lá no começo, não precisa de filtro, verdade. Se eu tenho vocês aqui, nem filtro eu preciso, porque vocês tiram realmente o melhor de mim, tá bom? Então fiquem com Deus. Até a próxima quarta. Na próxima quarta eu quero falar, eu acho que sobre o relacionamento num aspecto mais elevado, né? Nos conectando com Deus, acho que é um bom tema, tá? Fiquem com Deus. Olha que lindas, estamos sendo preparados através de um processo. Vou deixar a live salva para vocês assistirem depois com mais calma, pegarem alguma referência, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, tá? E seguimos muito juntas, tá? Ampliando a nossa fé cada vez mais e a nossa consciência.